Dizem, meus caros, as más línguas por aí, não é a minha opinião, de que a forma mais fácil do homem entrar em celibato é casando. E quando a gente fala da relação íntima, né, rapaziada, da coisa, existe uma divisão muito clara de interesses entre homens e mulheres quando a gente fala desse aspecto em si e dos seus interesses individuais nos relacionamentos. O homem, falando muito grosso modo, tá, namora para poder obter relacionamento íntimo, enquanto que a mulher, por outro lado, tende a fazer a coisa para poder casar. São interesses muito, muito conflitantes entre si. E até esse ponto tudo bem. Só que o ponto que, na minha humilde opinião, é a confluência, tá, entre os dois lados da moeda, é que é muito importante que se tenha sexo na relação para que o casamento seja possível. Cara, isso é tão normal que até na cultura popular já é dito em música aí, né? Até a Cassélia, que eu suponho que seja uma esquerdista aí, feminista, né? Que eu acho que até faleceu há pouco tempo, já dizia, né? Que amor sem sexo é amizade, entendeu? E o sexo sem amor, ele é só uma vontade. Isso é a mais pura verdade, cara. Então, como é que as pessoas podem simplesmente, às vezes, tentar colocar na nossa cabeça de que não é importante pra uma relação, tá? Eu tô com esse vídeo aqui hoje, que o tema do vídeo é: sou obrigada a fazer sexo com o meu marido? Vamos ver o que essa moça diz aqui pra gente, tá? O nome dela é Tati Ferribe. Imagina que você foi contratada para trabalhar em uma determinada empresa, foi lá, fez a entrevista, aceitou o horário de trabalho, aceitou o salário, todas as condições, assinou o contrato, e aí chegou no dia de realmente começar a trabalhar, você falou: eu não vou fazer isso não. Aí alguém vem e te pergunta e fala assim: por que você não vai fazer? Ah, porque eu não tô com vontade. Oi? O que você acha que ia acontecer com você? Eu gosto sempre de fazer essa brincadeira, essa analogia, pra gente entender o que é o sexo dentro do casamento. E eu preciso fazer uma breve interrupção, prometo que vai ser bem breve, tá? O problema da relação íntima é que pro homem, por ser uma maior necessidade, acontece ali uma maior cobrança pela parte da gente, né? Enquanto que as mulheres, elas têm, né, um maior poder de barganha por conta delas deterem necessariamente, até em termos de lei, a chave, por assim dizer, para que o sexo aconteça. E isso é bastante problemático quando você está numa situação em que a mulher, por si só, não é a parte que tem tanta necessidade assim da relação íntima. Então, acaba que gera um tremendo atrito, cara. Porque é um contrato implícito. Não existe um contrato escrito que você tem que fazer quantas vezes por semana. É um contrato implícito. Você casa esperando que vá acontecer com frequência, enquanto que as mulheres usam o sexo para poder, de fato, entrar no relacionamento, né? Atrair e conquistar um homem. O que vem depois disso daí, cara, é muita conversa e, enfim. Muitas mulheres falam assim: ah, eu não tô fazendo... Mas por que você não tá fazendo? Ah, porque eu não tô com vontade. Então, assim, vamos estabelecer o seguinte: quando você aceitou se casar com o seu marido, o sexo era um requisito primordial para acontecer aquilo ali. E quando você aceitou casar com ele, você aceitou esses termos do casamento. A grande maioria dos homens se dizem frustrados nessas áreas da vida porque fala que a mulher coloca muito empecilho para fazer sexo, que ele se sente rejeitado pela mulher. Só que quando ele quis casar com você, ele achou que ela era a melhor candidata para preencher aquela vaga. E ele pressupunha, naquela época, que você atenderia esses requisitos. Então, é natural que ele esteja frustrado. Uma vez eu fui muito ingênua e falei no Instagram que as mulheres deveriam fazer sexo sem ter vontade. Pronto, fui atacada de todos os lados. Essas pessoas não tentaram entender o que eu estava querendo dizer. Eu estou casada há muito tempo, tenho muitas amigas que estão casadas há muito tempo e clientes que são casadas há bastante tempo. E é quase unânime que a maioria dessas mulheres, elas não estão fazendo sexo, não é porque ela não está com vontade, mas é porque ela está com preguiça. Quase todas as vezes, essa mulher fala o seguinte: ah, então, eu tava com preguiça, mas depois que começou, nossa, foi tão bom, por que eu não faço mais? E essa é a coisa mais comum de se ouvir quando a gente aborda esse tema entre mulheres casadas há bastante tempo. O homem tem, por natureza, muito mais necessidade de sexo do que a gente. E quando a gente está negando isso pra ele, a gente está negando pra ele uma necessidade fisiológica, né? Tem aquele pastor Cláudio, que ele é super famoso, que ele fala que é muito simples de fazer um homem feliz. É barriga cheia e saco vazio. E eu preciso fazer um complemento aqui, tá? Pra gente, isso também eu coloco aqui a minha perspectiva bem pessoal sobre isso, não é somente uma questão da necessidade fisiológica, mas também é quase como se isso se encaixasse na pirâmide de Maslow, das necessidades básicas, né? Que, pelo menos pra mim, Felipe, o sexo, ele representa também uma forma de aceitação. É a validação do homem no casamento. A mulher dele querendo fazer com ele com frequência, isso é uma validação de que mesmo depois do relacionamento, quando acabou-se aquela lua de mel, sobretudo pra quem é casado há muito tempo, isso é uma sinalização de que ele ainda é o único na cabeça daquela mulher. Não tem coisa pior do que você estar no relacionamento há 5, 6 anos e de repente a sua mulher não querer mais. Passa-se 3 semanas e nada dela te procurar. E você começa a pensar: irmão, tem outro na parada. Eu sei que muitos caras não pensam isso, procuram várias respostas, mas
no final sempre começa a entrar aquela dúvida, será que tem outro na parada? E é uma dúvida muito pertinente, porque é muito comum de que de fato seja. Ela perdeu a atração por você e tá atraída por outro. Eu sei que não é necessariamente só isso, mas isso preenche, sinceramente, uma grande fatia dos casos, tá? Vamos deixar ela terminar isso aqui. E aqui eu quero fazer um parêntese que o quê? A Igreja Católica, ela considera pecado mortal negar sexo ao marido. E muitas pessoas, sem ter entendimento da doutrina moral da Igreja Católica, falam que isso é machismo. Mas por quê? Por que a Igreja entende que negar sexo é pecado mortal? Ó, antes de tudo, é importante se entender que até não muito tempo atrás, o Brasil ele era majoritariamente católico. Então, o que ela tá falando faz total sentido ser mencionado. A gente não deve contribuir, aliás, para o pecado de outra pessoa. E o marido que está sendo privado de sexo tem muito mais chances de cometer adultério, que é outro pecado mortal, do que o marido que está satisfeito em casa. Então, a igreja diz o quê? Negar sexo sem motivo justificável, isso quer dizer que a mulher não é obrigada a fazer sexo com o marido se ela estiver doente, se ela estiver com algum impedimento físico, emocional ou psicológico. É pecado você ficar negando isso por capricho, porque tem mulheres que usam o sexo como uma moeda de barganha para o marido para conseguir o que ela quer. É na cama que o casal se une, fortalece o relacionamento, renova o amor. Não fazendo isso, você está possibilitando pequenas rachaduras que com o tempo vão se aumentando dentro da sua relação. E detalhe, ao fazer isso, é um caminho sem volta, tá? Uma vez que a mulher entende o poder e ela faz usufruto desse poder, que na minha opinião é um poder muito vil, é muito difícil que ela não torne a usar esse poder, entendeu? E isso cria uma frustração, porque o homem já começa a entender que, tipo assim, pô, então quer dizer que pra eu conseguir algo que no começo da relação não tinha nenhum tipo de empecilho, não havia ali uma barganha, porque agora vai ter? Então vai ser sempre assim. Então tudo que ela quiser vai ter que ser feito, ou então do contrário, não vai ter mais isso na relação. Isso, na minha opinião, já é uma crise que ou isso é resolvido da melhor maneira possível, e quando eu digo resolvido é que ela pare de usar o sexo como moeda de troca, ou não tem outro final para essa situação senão a dissolução da relação. E aqui eu falo do casamento em si. O homem, ele é muito dependente de validação, de sentir que ele é amado, de sentir que ele é valorizado, e cada rejeição que você faz para ele fere mortalmente esse ego, essa autoestima do seu marido. Outra nuance que eu já observei bastante é que a gente deve pensar o sexo como uma necessidade fisiológica, assim como ir ao banheiro ou comer. E muitas pessoas acham que o sexo só vale se ele for um espetáculo. Se você fizer o Kama Sutra inteiro, se você acender velas, se você usar uma lingerie chiquérrima, quando na verdade pensa o seguinte, é muito bom se sentar à mesa com a mesa posta, com uma boa carne, um bom vinho, uma sobremesa, tudo muito lindo, maravilhoso? É. Mas um ovo mexido do dia a dia sacia também, não sacia? Então, não necessariamente todas as suas relações têm que ser um espetáculo. Pode ser uma rapidinha, pode ser uma coisa do dia a dia. Ela só não pode deixar de acontecer. Se você assistiu esse vídeo até aqui, já sabe, curta. Vou estar deixando aí, tá, o vídeo dela na descrição. Cara, eu achei a posição dela muito sensata. E não é porque conflui com os meus interesses, é porque, cara, poderia ser até... Eu até vou colocar aqui uma outra analogia, pra vocês entenderem que não é só porque ela tá concordando comigo. Vamos supor que você entra numa relação e você é um homem que, cara, você tem um bom salário, você tem uma boa posição social e até uma boa posição hierárquica na empresa, mas isso tem um custo enorme pra você. Eu sei que isso por si só já não conflui tanto, porque o sexo não é um custo pra mulher, né? De forma alguma. E vamos supor que nessa situação você entrou num casamento e você tá cansado de trabalhar. Aqui já se iguala ao sexo em si, né? Às vezes a mulher tá cansada da rotina e tal, não quer fazer com tanta frequência. E você, homem, também não tá a fim de trabalhar. Se você pudesse, tiraria férias de 1 ano, irmão. Vamos supor que você colocasse na cabeça de que, caraca, a partir de agora eu vou me demitir dessa empresa e, consequentemente, por essa escolha, ele tem, de repente, os investimentos que sustentam ele já é financeiramente livre, só que a renda dele vai cair, vamos supor, sei lá, irmão, 60 mil reais por mês para rendimentos que geram 10 mil reais por mês. O cara vai ter que levar uma vida muito mais simples. Eu sei que para vocês, de repente, 10 mil é uma renda que resolveria a vida de vocês. Eu entendo, mas pensa em como o padrão desse cara vai cair. Não existe em nenhum lugar escrito que esse cara precise manter a posição social dele e a fonte de renda dele num valor X para estar com essa mulher. Ela casa com ele, ele chegou nessa posição, vira meio que um acordo implícito de que você não ia fazer esse tipo de coisa, não é uma decisão unilateral. Seria muita sacanagem da sua parte se você simplesmente não considerasse as necessidades da sua mulher, se desligasse dessa empresa e simplesmente passasse a viver só dos rendimentos, que isso geraria, por exemplo, você cair de um rendimento, né, um ordenado mensal de 60 mil e o teu poder de compra, né, a tua renda per capita cair para 10 mil. E você, de repente, é um cara que você tem um conforto e nunca mais tem que olhar preço para nada, para de repente, no outro mês, já tem que olhar preço, já não pode se dar mais alguns luxos, você tem certas preocupações, certas limitações financeiras. Mesmo que você tenha bens, você possa vender e capitalizar ainda mais,
Mas isso representaria sinceramente, cara, representaria uma queda no seu poder de compra e na sua posição social, que seria um baque muito grande para sua mulher. Eu pergunto, isso é justo? Você realmente acha que a mulher seria obrigada a estar com você nessa situação? Talvez com aquela lógica na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, sim, ela tem a obrigação de ficar com você apesar dos pesares. Mas, em termos de contrato implícito, seria muita sacanagem você fazer isso com a tua mulher. Tu não concorda? Se tu fosse sua mulher e o seu marido hipotético fizesse isso com você, você não ia achar isso uma baita sacanagem? É a mesma coisa que acontece em relação ao sexo. Isso porque o sexo é muito menos complicado, é uma coisa muito mais simples do que uma vida financeira falando. Mas também tem tanto poder quanto de desestruturar um casamento. Irmão, é a relação íntima e o dinheiro. São dois alicerces primordiais para um casamento continuar de pé. Se tira o dinheiro, o casamento vai ruir. Se tira o relacionamento íntimo, o casamento vai ruir. Então vocês entendem? E eu citei esse exemplo do dinheiro muito pertinentemente porque é o maior interesse de uma mulher na relação. A segurança financeira do marido. Quando é uma questão em que ele tem esse poder para poder, enfim, né, essa segurança para prover para ela. Assim como o homem, ele quer ter sexo na relação para se sentir validado e para ter as suas necessidades fisiológicas ali sempre em dia resolvidas, a mulher precisa da segurança financeira do marido quando isso já é um fator muito bem esclarecido para os dois e é uma realidade para eles, entendeu? Para o casal. Então, cara, é completamente pertinente pensar por essa ótica. E só pra gente finalizar, cara, sinceramente mesmo, se não tem jeito, porque olha só, não tem contrato explícito. É tudo uma questão ali de confiança, entendeu? Se você chegou num ponto em que tá passando mês... Cara, eu já vi histórias de casais passarem mais de 5 meses sem fazer nada, irmão. E às vezes o cara tá sofrendo em silêncio porque não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Vai obrigar a mulher pra depois simplesmente ela meter um processo na Maria da Penha dizendo que isso aí foi aquela coisa, né? O estupro marital, que foi violência psicológica, que é coação. Quando isso acontece, meu irmão, não tem o que ser feito. O cara não tem mais o que fazer. Então, na minha humilde opinião, isso é total justificativa para dissolução do casamento, tá? E tinha que ter, sim, algum contrato em algum lugar que o cara pudesse assinar de que isso seria, assinado pelos dois, obviamente, uma cláusula de possível rompimento de contratos caso viesse a faltar da parte dela, tá? Quero ver a opinião de vocês, meus caros. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na maçã da paz. Já dizia o Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Eu fui.